meus amores, como vocês estão? Estão bem? Todos com saúde e em paz? Como passaram o final de semana? Bem? Graças a Deus, né? Então, ó, vamos dar início a mais uma semana de aulas, tá certo? Nossa aula agora será de português, né? Nas nossas últimas aulas de português, nós falamos sobre o acento agudo e o acento circunflexo, né, gente? Os acentos, eles são sinais gráficos, né, que são colocados em cima de algumas palavras, né, para modificar o som da vogal em uma sílaba, tá certo? Então, os acentos, como a tia já mostrou para vocês, podem ser o agudo ou o circunflexo, tá certo? O acento agudo, ele indica o som aberto da vogal, ok? O som aberto, ou seja, a vogal ela não muda o som dela, ela continua com o mesmo som, né? O acento agudo, ele pode ser colocado em cima das vogais A, E, I, O, U, tá certo? Então, como eu já falei, ele não vai mudar o som da vogal, não. A vogalzinha vai continuar com o mesmo som. Então, o A vai continuar com som de A, o E com som de E, o I com som de I, o O com som de O e o U com som de U, tá certo? Já o acento circunflexo, ele é utilizado para indicar o som fechado das vogais, tá certo? Então, quais são as vogais que a gente pode colocar o acento agudo em cima delas? A vogal A vogal E e a vogal O, desculpa, certo? Vou repetir, ó. Então, a vogal a vogal E e a vogal O. Jamais a gente vai colocar o acento circunflexo nem na vogal I, nem na vogal U, tá certo? Não pode usar acento circunflexo nem na vogal I, nem na vogal U, ok? Então, quando a gente diz que o acento circunflexo ele é utilizado para indicar o som fechado da vogal, significa que a vogal ela vai mudar de som, tá certo? Então, o A vai ficar com som de AN, o E vai ficar com som de E e o O vai ficar com som de O. Mais uma vez, ó. A vogal A vai ficar com som de AN, a vogal E vai ficar com som de E e a vogal O vai ficar com som de O, tá certo? Para a gente saber qual é a vogal, qual é a sílaba que vai ficar o acento, a gente precisa primeiro saber qual é a sílaba tônica daquela palavra. Por exemplo, ó, aqui eu tenho a palavra boné, certo? Tanto a palavra boné quanto a palavra karatê possuem acento. Então, vamos lá colocar o acento na palavra boné, tá certo? Ó, boné. Qual é a sílaba tônica da palavra boné? Vamos chamar a sílaba para a gente descobrir, ó. Boné. Então, a sílaba tônica foi o NE, né? Eu posso colocar acento agudo ou circunflexo em uma consoante? Não, né? Nas consoantes não se colocam acento. Então, onde vai ser o acento? Na letra E. Esse acento ele vai ser agudo ou circunflexo? Ó, boné vai ser agudo, porque o som ficou aberto. O E continuou com som de E. Agora, se o E tivesse ficado com som de E, aí seria o acento circunflexo, tá certo? Então, aqui, ó, karatê. Qual é a sílaba tônica de karatê? Karatê. O T. Esse acento de karatê vai ser agudo ou circunflexo? Vai ser circunflexo. Por quê? Porque o E ficou com som de E. Então, todas as vezes que a vogal A, E e O mudar de som, o acento será circunflexo. Então, ó, vamos lá revisando mais uma vez, antes de começarmos a nossa atividade. O acento agudo, ele indica o som aberto da vogal. O acento circunflexo, ele indica o som fechado da vogal. Só podemos colocar o acento agudo nas vogais A, E, I, O e U. Ou seja, em todas as vogais, né?
O acento circunflexo só pode ser colocado nas vogais A, E e O. Nunca, jamais, nem na vogal I, nem na vogal U, tá certo? Outra coisa, gente, lembrem, quando vocês forem acentuar as palavras, colocar o acento nas palavras, primeiro identifiquem a sílaba tônica, tá certo? Depois, se você identificou a sílaba tônica, aí você vai olhar o som da vogal. Se a vogal ficou com o som aberto, não mudou o som dela, vai ser o acento agudo. Se a vogal mudou de som, ficou com o som fechado, vai ser o acento circunflexo, tá certo? Então, agora, peguem aí o caderno de português, tá certo? Escrevam aquela atividadezinha que a tia mandou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Ótimo. Escreveram já a atividade? Pronto, agora a tia vai explicar como vocês vão fazer, tá certo? Então, a primeira questão da atividade está dizendo assim: acentue corretamente as palavras abaixo. Então, meus amores, ó, todas essas palavrinhas aí têm acento. Então, você vai só colocar se é o acento agudo ou se é o acento circunflexo, tá certo? Questão número 2 está dizendo assim: quais as vogais que podemos colocar o acento circunflexo? Aliás, o acento agudo, desculpa. Então, você vai colocar. Quais são as vogais que a gente pode colocar o acento agudo? Aí você vai escrever. Número 3. Quais as vogais que podemos colocar o acento circunflexo? Aí você coloca, tá certo? 4. Circule as vogais que não podemos colocar o acento circunflexo. Aí tem todas as vogais. A, E, I, O, U. Você vai circular somente aquelas em que não pode colocar o acento circunflexo, tá certo? Número 5 está dizendo assim: separe as sílabas das palavras a seguir. Então, tem aí as palavras óculos, bambolê, picolé, lâmpada, lápis, tênis, abóbora, robô e biquíni, tá certo? Então, todas essas palavrinhas, como vocês estão vendo aí, elas são acentuadas. Então, você vai apenas separar a sílaba dessas palavrinhas aí, tá certo? Entenderam? Pronto, muito bem. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um beijão bem grande no coração de cada um. Tchau!